Não falo palavra como network, mindset, nada disso. Sou gente, sou povo, sou da Silva, favela, periferia. Eu passei por sofrimento para falar de sofrimento. Eu superei para falar de superação. Não aprendi muita coisa fora da vida, não. Quem me ensinou foi a rua. De onde eu venho, não se esperava que saísse o cara que pegasse o microfone. Talvez saísse o cara com um fuzil na mão. Eu resolvi por outros caminhos. Provei que tinha como ser feito e estou fazendo. Então vocês não vão ouvir termo complexo aqui da minha boca, não. Vim só trocar uma ideia com vocês. Basicamente, trocar uma ideia com vocês. Galera sabe do Rick do vídeo da água, não é isso? Então pega a visão do que eu vou falar com vocês. Esqueçam o vídeo da água. Eu vou só trocar uma ideia, falar com vocês um pouquinho do percurso que eu fiz para chegar até aqui. Quando eu tinha 7 anos de idade, primeiro quero dizer que está comprometido um horário aqui, atrasou muito. Eu costumo dizer, inclusive, com isso, que quando você não faz aquilo que você fala, cai por terra aquilo que você fala. E eu vou seguir aqui criteriosamente, talvez eu tenha que encurtar o meu tempo, que houve atrasos aqui. Vamos lá. Quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai me falou que a vida era a lei da semeadura. Eu guardei aquela informação. Tem memória fotográfica. Quando eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe sofreu derrame cerebral. E numa mesa de cirurgia, isso em 1985. Numa mesa de cirurgia, o médico virou para o meu pai e falou: olha, meu senhor, quanto médico eu preciso ser claro para o senhor, ela não passará dessa mesa de cirurgia. A medicina está entregando os pontos aqui. Então nós vamos sair da sala, vamos deixar o senhor aqui para acompanhar os últimos segundos da vida da sua esposa. E quando de fato ela partir, nós retornamos para fazer os procedimentos de necrópsia e tal. Pensa um pai, marido no caso, ouvindo aquilo em 1985. Meu pai, muito águia, teve cuidado de chamar os filhos lá fora e pediu os médicos autorização para que nós entrássemos, porque eram todos menores, o mais velho tinha 12 anos de idade. Ele pediu o médico autorização para que nós pudéssemos entrar naquela sala. Aí nós entramos e ele nos colocou de frente assim. Eu lembro da minha mãe com a cabeça toda enfaixada, cheia de sangue. E meu pai virou e falou: olha, segundo os médicos, ela não levanta daí. E eu vou precisar muito de vocês aqui agora. Se isso acontecer, nós vamos ser um pelo outro. E sempre vai ser assim, poderia ser o pai, poderia ser algum de vocês. Se algum partir, os demais tinham que estar pronto para aquele bate. Posso contar com vocês? Batendo na mão do meu pai, bate aqui. Favela, isso é coisa de favela. Fala: não, tá tranquilo, pode contar conosco. Perdendo a mãe, disse que poderia contar com a gente. Beleza. Isso era 1985. Ah, galera, antes que alguém pergunte, eu não uso palco não, porque isso dá uma impressão de superioridade. Eu não gosto disso, eu gosto de ficar no patamar de vocês. Sem nada que vocês não possam aprender. Isso era 85, quando eu ouvi isso. Saí daquela sala, meu pai voltou para acompanhar os últimos segundos da vida da mãe. Se isso era 85, nós estamos em 2019, então tem 34 anos que aquela doninha que está lá em casa até hoje não passaria daquela mesa de cirurgia. Obrigado. O que o médico não sabia é que ela é filha de um Deus que não dorme, não falha, e é ele que determina quem vai ficar aqui e por quê. Para a honra e glória dele, ela está aqui até hoje. Só que aquele dia eu descobri que eu tinha que estar pronto. E aí foi o pulo do gato. Meu pai trabalhava por conta, né? A galera hoje fala empreendedorismo com network mindset, coisa de rede social isso. Eu falo que se você pegar uma doninha que está lá no interior do Nordeste fazendo pamonha, lá no interior de Fortaleza, lá no interior, lá no Cariri, fazendo pamonha lá para sustentar uma família, se você chegar lá e perguntar para ela se ela empreende, ela vai te falar que não, aquela palavra não faz parte do universo dela. Se você voltar uma semana depois e perguntar ela se ela trabalha por conta, ela vai te falar que sim. É aquilo. Ela entende daquela forma. Então, empreendedorismo nada mais é do que a evolução do termo trabalhar por conta. Isso é empreender. E meu pai, então, trabalhava por conta, ou na linguagem atual, empreendia. Meu pai é aquele cara que está em Minas, por exemplo, tem que construir essa sala, que ele vem, constrói essa sala e volta com o dinheiro para casa. Eu vi meu pai fazer isso a vida toda. Sair e voltar com dinheiro, sair e voltar com dinheiro, sair e voltar com dinheiro. E para isso ele trabalhava viajando, ficava meses fora de casa. Falei: cara, é isso. Sair e voltar com dinheiro. E ele nunca me falou trabalhe, ele simplesmente falou: esteja pronto para perceber o que tem que ser feito e faça o que tem que ser feito. Aí, meu pai viajando, meus irmãos em casa, minha mãe, recém-operada. Falei: cara, se eu tenho que estar pronto, e se a vida é a lei da semeadura, eu vou fazer uma horta aqui em casa. Eu vou plantar alface, couve, almeirão, e vou começar a vender na rua. Fiz isso. Sabe por que eu comecei a vender? Porque eu queria comer carne.
Só por isso. Carne era muito caro em 1985. Não dava para comer carne todo dia. E eu não sabia nem que existia contrafilé, picanha, alcatra, tinha nada disso. Eu sabia que existia carne. Eu ia no açougue, falava, o primeiro dia que eu vendi toda a verdura, eu vendi, cheguei no açougue, coloquei o dinheiro assim, pequenininho, me dá 1 quilo de carne. Se o cara me desse músculo ou contrafilé, tanto faz. Eu só queria comer carne. Era meu objetivo. Todo mundo tem um objetivo. O meu era comer carne. E a minha mãe me fala sobre economia desde que eu sou muito novo. A mãe de vocês aqui falou com vocês sobre economia quando era criança? Falou. A maioria não levantou a mão, mas eu tenho certeza que falou, eu vou provar para vocês. Se manifesta aí quem a mãe ou a avó falou que manga com leite faz mal. E vocês acham que ela não estava falando com vocês sobre economia. Então pega a visão do que eu vou te falar. Se você consumir a manga com leite junto, aparentemente isso não faz mal. Mas se você consumir os dois juntos, amanhã você não tem nenhum dos dois. Se você chupar sua manga hoje, amanhã você tem leite. Se você tomar só o leite hoje, amanhã você tem manga. E hoje eu viro para minha mãe e falo, mãe, manga com leite não fazia mal, mas eu sou muito grato ao ensinamento que a senhora me deu de poupar alguma coisa no hoje para ter alguma coisa no amanhã. Manga com leite faz mal. Com carne era a mesma coisa. Eu chegava em casa com a carne, ela chamava a rapaziada, tudo neguinho de favela, cabelo amarelo, que é cultural para a gente pintar o cabelo oxigenado, isso é cultural da minha raça. E nós temos orgulho disso, nem todo mundo que fez isso pegou em arma, nem todo mundo virou pivete. E eu pintava o meu com muito orgulho. A minha mãe chamava a galerinha do cabelo amarelo, sentava geral na frente dela, falava, gente, a regra é muito simples aqui com essa carne. Eu vou cortar 12 pedaços bem quadradinhos, tamanhos exatamente iguais. E nós somos 6, minha mãe mais 5, meu pai viajando, né? São 2 pedaços para cada um. E ali ela me ensinava mais uma vez sobre economia. Se alguém comesse 3 pedaços, alguém ia comer só 1. Se alguém comesse 4 pedaços, alguém nem ia comer. E ali eu ensinava mais, eu aprendia mais uma vez a respeitar o que é do outro e a pegar apenas o que é meu, e inclusive poupar. Eu comia muito, eu repetia a comida. Era muito natural eu deixar a carne por último no prato, para que se eu fosse repetir, ter carne ali no meu prato. Até hoje eu faço isso. Nem é bom me chamar para ir em rodízio, eu vou deixando a carne por último, assim, automaticamente. Era minha mãe falando sobre economia. E aí, cara, um dia eu vendi. Um dia eu voltei para apanhar alface, cadê o alface? Não tinha mais alface. Falei, cara, esse negócio de lei da semeadura não é tão simples assim, não. Eu aprendi que você tem que semear, cultivar e colher. Mas quando você está colhendo, você já tem que estar semeando novamente, tem que estar cultivando novamente, isso é contínuo. Aí eu fui plantar mais. Enquanto eu vendia, enquanto aquilo crescia, na verdade, eu comecei a vender sacolé. No Rio nós chamamos de sacolé. Em Minas é chup-chup, no Espírito Santo é chup-chup, em São Paulo é geladinho, no Nordeste é din-din, em Maceió é flau, coisas do nosso Brasil, né? Foi meu primeiro contato com a caixa de isopor, que inclusive está aqui. Peraí, minha caixa tá sendo pouco vista. Peraí, deixa ela aqui, ó. Ela não vai atrapalhar não, se ela desligar esse data show não tem problema não. É importante essa caixa na parada. Ah, tá vendo aí? Eu peguei a visão. E a água também tão importante quanto. Foi meu primeiro contato com essa caixa de isopor, com a caixa igual essa, na verdade. E aí depois eu vendi, descobri que vender era para mim. Vendo desde 7 anos de idade. Quando foi 1997, eu estava entre trabalhar e estudar. Era tudo no mesmo horário. E na verdade eu optei, eu vendia água, eu vendia picolé, sacolé, folha de papel de presente no Natal, flor no Dia das Mães, ovo de Páscoa na Páscoa. Eu vendia coisa de época, fruta de época, eu vendia isso. Quando foi 97, tudo no mesmo horário. Ou eu trabalhava ou eu estudava, eu escolhi trabalhar. Só que abandonar a escola, no meu caso, foi começar a ler 3 livros por semana, porque a maioria das pessoas que abandonam a escola fecham a janela para o mundo, né? No meu caso não, eu comecei a ler muito, ler muito. E a galera que andava comigo falava, cara, para que você está lendo? Você vende folha de papel de presente, tem porta de loja. Você trabalha de serviço de pedreiro, você limpa vidro, você está lendo para quê? Eu continuava lendo. E aí eu vou saltar lá para 2017. Vou encurtar algumas partes por causa do horário. Em 2017, e 2016, na verdade, o Brasil entrou em crise, né? O Brasil está em crise, todo mundo começou a falar que o Brasil estava em crise. Quando foi 2017, eu pensei, cara, eu não conheço essa crise na proporção que estão falando. Nunca passamos dificuldade em casa, eu nunca recebi uma cesta básica de ninguém. Vou fazer um teste comigo mesmo. Vou me mudar para Magé, interior do Rio. Eu, Mangueira, mudei para Magé, interior do Rio, Grande Rio. E vou, sem nenhum centavo no bolso, só com a mochila nas costas. Fiz isso. Cheguei lá, conheci Dona Roseli. Uma senhorinha bem baixinha assim. Falei, Dona Roseli, a senhora me empresta 10 reais para eu abrir um negócio? Ela falou, 10 reais não dá para abrir um negócio. Eu falei, dá. Me empresta que eu vou abrir. Ela virou para mim e falou, Rick, 10 não dá para abrir um negócio. Vamos fazer o seguinte, eu te dou os 10 reais e você
vai fazer o que você quiser com ele, não precisa me pagar não. Falei, tá tranquilo. Quando ela me deu 10 reais, falei, eu vou te pagar esses 10 reais. Eu não gosto de assistencialismo, eu sou guerreiro, aprendi luta e não ganhar as coisas. Peguei aqueles 10 reais e fui para a Central do Brasil, centro do Rio de Janeiro. Comprei meio saco de gelo e uma bolsa de água mineral. No Rio nós tomamos bolsa, o recipiente que vem 12 garrafinhas dessa, mas tem lugar no Brasil que chama de engradado de fardo. Lá em Ipatinga é fardo. Se eu for lá, eu vou ter que falar fardo. Tá vendo? Pega essa visão. Mas lá no Rio é bolsa. Fui para Copacabana. Cheguei lá. Nem comprei uma caixa. Peguei a bolsa de água, joguei dentro do saco de gelo e fui para lá. Rodei o dia todo, só vendi 2 águas. Falei, cara, é mais fácil plantar alface. Esse negócio de água não vai ser para mim, não. Aí voltei para casa com as outras 10 águas. No outro dia eu olhei para aquela água de manhã. Eu falei com a dona Roseli que eu vou pagar. Então eu vou ter que voltar essa água para a praia. Eu vou tentar prender pelo menos essa. Fui para a praia no outro dia, cheguei lá em 40 minutos, eu vendi toda a água. Eu falei, meu irmão, isso é mais fácil que vender alface. Tá maluco? Vendi tudo em 40 minutos. Só que Central do Brasil é centro do Rio. Copacabana é zona sul. Não sei quem é que já foi ao Rio. É vocês que chegam lá com aqueles isopor grandão, cheio de coisa, não compram nada na areia, não entendi. Peguei a visão. Mas à tarde eles compram, eles são desesperados, não conhecem o Rio, acaba, a gente é paciente. Copacabana é zona sul, então não dá para voltar na Central para comprar mais, na Central. Eu tinha que descobrir se vendia água lá em Copacabana. Eu tenho um vendedor, tem algum lugar que vende água aqui? O cara falou, no calçadão tem um depósito. Eu falei, tá, então vou voltar lá e vou comprar um, porque tá cedo ainda, eu vou lá comprar mais. Fui lá, comprei mais um. E vendi rapidinho, falei, vou comprar mais um. E fui indo comprando. Aquele dia eu vendi 8 malas de água mineral. Eu falei, meu irmão, isso aqui é mais fácil que vender alface, não precisa nem plantar. É só buscar ali no depósito. É o que eu vou fazer para a vida. Peguei aquilo, comecei a trabalhar e no final do dia sentei na areia e fui contar meu dinheiro. Felizão, 8 malas de água mineral. Estou lá felizão contando meu dinheiro. Os vendedores juntaram tudo, juntando, fizeram um bolinho assim, pararam na minha frente. Falei, pronto, deu ruim. Ninguém me falou que essa praia tinha dono, vou tomar um pau aqui agora. Eu mirei assim pro pontal, falei, vou correr nessa direção. Uma perna desse tamanho, não ia ficar lá parado para apanhar. Mas antes eu perguntei a esses caras o que eu fiz. Falei, gente, o que eu fiz? Aí, sabe por que você está vendendo água a R$2, a água aqui é R$5 cada um? Eu falei, não, parceiro, então não deu ruim não. Era só para eu não apanhar. Vamos fazer o seguinte, você deixa eu ir embora e amanhã eu vou voltar e vou vender 8 malas de água mineral por R$5. Os caras começaram a dar gargalhada. Eu falei, esse cara é maluco. Ninguém nunca vendeu 3 malas de água aqui a R$5. Maluco tá falando que eu vender 8. Eu falei, esses caras não me conhecem, eu sou vendedor, cara. Eu vendo avião em queda, eu vendo. Tá no meu sangue isso. E aí, os caras me deixaram embora. Tá bom, se amanhã você voltar, você vende 8. Salvei de uma capina, de um pau, de um couro. Já tava no lucro, vazei. No outro dia eu falei, quer saber, eu vou voltar lá e vou vender 8 malas de água. Meu irmão, no outro dia eu entrei pra aquela areia e o meu objetivo era vender 8 malas de água. Eu não enxergava nisso, eu só enxergava o objetivo. Só o foco naquele objetivo. Eu entrei lá e vendi 8 malas de água. Quando chegou no final do dia, a R$5. Quando chegou no final do dia, eu felizão, falei, cara, vendi 8 malas de água, tô felizão, agora tô no preço dos caras. Aí sentei pra comemorar, tô lá contando meu dinheiro, eles fizeram outro bolinho, juntaram tudo. Falei, pronto, deu ruim de novo. Deixaram alguma coisa pra mim contar caso eu conseguisse vender. Falei, cara, o que eu fiz agora? Ele, não, agora o problema tá com a gente. Você realmente vende, cara. Nós nunca vimos isso na vida aqui. Aí eu comecei a perceber, por que aqueles caras estavam preocupando comigo? Quem é vendedor não se preocupa com quem é vendedor. Quem é vendedor vai lá e vende, vai lá e faz a coisa acontecer. Só que existem 2 tipos de pessoas que trabalham com venda. Os que são vendedores e os que estão vendedores. Os que estão vendedores ficam pulando de galho em galho. O que dá dinheiro hoje? Carro de aplicativo, então ele corre para lá. Amanhã, marketing multinível, então ele corre para lá. Depois da manhã, abriu uma loja de açaí, ele corre para lá. Isso é quem está vendedor. Quem é vendedor, o cara vai cair para dentro e vai fazer dinheiro. Honestamente, eu sou vendedor. Aí comecei a perceber como que aqueles caras se comportavam para enxergar. Porque a galera imagina que para você chegar ao sucesso, você precisa de olhar pessoas de sucesso. Não. Você pode olhar para um derrotado e não querer aquela derrota para sua vida. Pronto, sucesso. Não cometa aqueles mesmos erros. Não precisa ficar olhando para o cara vitorioso o tempo todo. Olhe para quem está perdendo também, tendo os erros deles e não cometa aqueles erros. Eu falo disso no meu livro, inclusive tem aí. E eu vejo algumas pessoas que pedem possibilidades ímpares de adquirir um conhecimento. Eu, no lugar de vocês, adquiria. Não só o meu, mas os demais que estão ali, tá? Até porque não tem aqui nos Estados Unidos. Eu falo sobre essa questão dos erros, de como enxergar em erro e em vitória. Mas aí, comecei a observar aqueles caras. Pé todo sujo, bermuda toda suja, sem camisa, um monte de corrente no pescoço, óculos cheio de cor, boné para trás, o cara patolão. O cara parecia tudo, menos vendedor. Parecia que os caras iam te assaltar. Oh, meu Deus, o cara vai te oferecer água, fala, não, obrigado. Você tá com medo daquele cara, o cara não parece com um vendedor. Falei, tá aí. Descobri mais um erro nesses caras. Primeiro, eles não confiam no potencial deles. Segundo, eles não parecem um vendedor. Voltei para Mangueira e comprei uma caixa
Para quem não conhece ou não leu meu livro, desde 2015 eu sou diretor de comunicação e marketing da Nação Mangueirense. Desde novinho eu sou da ala da comunidade da Mangueira e hoje eu sou integrante da ala de passista da Estação 1ª de Mangueira. Meu lugar, da Escola de Samba. Inclusive atual campeão do Carnaval do Carioca. Voltei para Mangueira, comprei uma caixa verde, uma caixa, fitei ela toda de verde e rosa, peguei uma bermuda branca, peguei uma camisa com predominância branca e lista verde e rosa, e no outro dia eu fui para Copacabana. Meu irmão, quando eu cheguei lá, os caras falaram, pronto, agora ferrou. Dá para ver esse maluco de longe com essa caixa verde e rosa. Falei, pronto, mais uma estratégia deu certo, abalei os caras. Eu chegava na areia, os caras ficavam loucos. O simples fato de eu estar na areia era o motivo para ele sair correndo. O cara que não é vendedor, ele pensa que ele tem que trabalhar mais do que você para lucrar mais do que você. Trabalhar muito em excesso não quer dizer trabalhar com inteligência, não. Você precisa trabalhar mais com inteligência do que na correria do excesso. Eu trabalhava com inteligência. Eu entrava na areia, os caras já começavam a correr para estar na minha frente. Eu não. Eu entrava e ia conversar com o Criador. Eu costumo dizer que Jesus Cristo tem um WhatsApp, eu tenho o número dele. Tamanha a minha proximidade com ele. Cara, eu chegava na areia, sentava no leme. Para quem nunca foi a Copacabana, é o seguinte: Copacabana é o centro daquela praia, onde está o Copacabana Palace e 1 quilômetro para cada lado do Copacabana Palace. Depois é o leme de um lado, Pontal do outro. Depois Ipanema e por aí vai. Eu chegava pelo leme, chegava aqui, sentava e começava a trocar uma ideia com o Criador lá no WhatsApp, e o cara online. Deus só fica online, tá? Se você acha que não, é porque você não tem o número do cara e não tem contato com ele. Cria essa conexão, não esquece da parte da conexão, não. Criador, é o seguinte: um dia, se o senhor quiser me recolher, pode me levar. É o senhor que sabe por quanto tempo o senhor precisa de mim aqui. O senhor é que está com controle aí. Se o senhor achar que deu para mim aqui, deu para mim. Eu cumpri meu papel aqui enquanto o senhor me deixou. Agora, se o senhor quiser me deixar mais um dia aqui, eu vou fazer de tudo para que esse dia valha a pena quando ele terminar, para justificar a graça do senhor estar me deixando aqui. Todo dia eu falo isso com Deus. Ele ficava online, demorava a responder, eu falei, ferrou, o Criador vai me levar. De repente aparecia na minha tela, digitando, o cara estava escrevendo, o que eu não sei. Eu tô lá aguardando, um textão. Falei, Criador com textão. Aí ele respondia só numa frase: vou te deixar mais hoje aí para ver o que você vai arrumar. Meu irmão, quando o Criador me deixa mais um dia aqui, igual ele me deixou hoje, eu tenho que pegar esse microfone e fazer valer a pena. E era assim na praia, eu fazia valer a pena, porque nós não podemos estar aqui nesse planeta aqui por mais um dia e não fazer diferença na nossa vida e automaticamente não fazer diferença na vida de mais ninguém. Eu entrava para aquela areia para vender. E aí os caras que já estavam na areia, os meus concorrentes, eles achando que tem que vender mais que eu. Olha o meu concorrente, eu entrei na areia para vender. Aí o cara, água, correndo. Na mente dele ele tem que correr mais que eu. Entrava eu na areia para vender. Pega essa visão. Ó, deixa eu tirar aqui a revista aqui. Vou colocar aqui, tá no chão. Primeiro, quem é que trabalha com venda ou tem vontade de trabalhar com venda? Os demais estão errados, porque tudo é venda, tá? Quem não levantou a mão, pega essa visão. A venda está em tudo o tempo todo. Quando você escreve um currículo para uma empresa, você está vendendo o seu trabalho para alguém. Então, vou perguntar novamente. Quem tem aqui vontade de trabalhar com venda ou trabalha com venda? Aí, agora vocês pegaram a visão. Então, para além da habilidade de cada um, anotem o que eu vou falar com vocês. 20% apenas em venda está acoplado ao seu talento, à sua habilidade. O restante está acoplado a relacionamento. Não tem essa de que eu tenho talento para A, para B, para C coisa. Eu me relaciono melhor e eu vou mais longe. Isso vai ser assim em qualquer área. É comum você ver no Brasil jogadores de futebol que jogam muito, que ficam lá na favela e não conseguem sair de lá. O cara só joga. O cara só tem talento, o cara não se relaciona bem. Vai dar merda aquilo ali para ele. Talento é que leva as pessoas, quer dizer, relacionamento é que leva as pessoas. Entrava eu para me relacionar. Como é seu nome? Você mora onde? Qual lugar no Brasil? Conheço demais. Tem uma igreja grande ali no centro de Fortaleza, não tem? Todo lugar tem uma igreja grande no centro. Eu não precisava ir a Fortaleza para descobrir isso. Todo lugar tem uma igreja grande no centro. Já fui demais nessa igreja. Tem uma festa, ela com 10 minutos de conversa, ela já me viu vendendo na porta de uma igreja que eu nunca pisei. E sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando contato com essa pessoa. Se você passar por alguém e oferecer o seu produto direto, entenda uma coisa: todo mundo que está na rua é comprador. Nem todo comprador é cliente. E a função de todo mundo que trabalha com venda é transformar comprador em cliente. É fazer cartela de cliente. Se eu não perguntar o nome dela, vir aqui, aceita uma água, ela pode falar que não, até que sim. E não perguntar nada por ela, daqui a pouco passa outra, ela compra na mão de outro. Se eu criar relacionamento aqui, meu parceiro, eu nem preciso de vender a primeira água para ela.
Se ela tiver que comprar água naquele dia, ela vai comprar água na minha mão. Já fui demais a Fortaleza, gosto demais. Álvaro Engel, tem um bairro lá que chama Álvaro Engel, não tem? Tô te falando com ele. Tô te falando, tem um bairro lá que chama Seixas Soares, conhece? Pronto. Isso eu tô falando com você, o cara tem uma quadrilha que chama Ceará Junino, fantástico, amigo de Roberto Severiano, conheço, mas já fui lá, fiquei em Fortaleza. Relacionamento, tem que conhecer o lugar. Precisar de água, só me dá um toque aqui, tô saindo. Ela, Mangueira, me dá uma água aí. Pronto, já fiz uma cliente, vendo uma água para ela. Precisar de mais, é só me dar um toque. Tô saindo, ela me pede uma água, ele me pede um refrigerante. Eu não tinha refrigerante, mas quem trabalha com venda tem que pensar muito rápido. Pergunta os vendedores de vocês se eles já ouviram falar em lei da oferta e da procura. Ou vocês mesmos. Se não conhecem isso, pesquise. Porque trabalhar com venda sem saber o que é a lei da oferta e da procura é meter o pé pelas mãos. Se tem algo sendo ofertado ou procurado, tem que ter o outro lado dessa mesma moeda. Então, o cara queria refrigerante, eu não tinha, mas eu tinha que pensar rápido. Meu parceiro, vamos fazer o seguinte, eu vendo à noite na Lapa e a minha caixa grande fica no porta-malas do meu carro, porque na Lapa tem pessoa que bebe, toma refrigerante, cerveja. Aqui eu só trago água, porque geral o caminho é esse horário, não é comum trazer refrigerante. Mas eu pego no carro para vocês, dá uma olhada na minha caixa para mim, pode ser? Eu nunca tive carro, eu vinha de trem, gente. Que carro? Só que lá fora onde eu comprava água, eu vendia refrigerante. Deixava minha caixa aqui no calçadão, pegava refrigerante, voltava, vendia para aquele cara. Naquele dia eu descobri que eu poderia vender água e refrigerante. Os vendedores já começaram a pirar. Eu venho aqui, ela me pede uma água, ela me pede um refrigerante, ela me pede uma cerveja, eu falo, tá na caixa lá fora. Ia no depósito, voltava, vendia cerveja para ela. Naquele dia eu descobri que eu poderia vender água, cerveja e refrigerante. Em geral só vendia água. E os caras, esse maluco vai complicar a gente aqui. Aí ela me veio com a camisa da Mangueira e falou, Mangueira, tô te vendo com a camisa de escola de samba, onde que eu consigo comprar uma camisa aqui? Eu falei, minha querida, eu vendo camisa aqui. Maluco? Ela vai e fala, eu sou Salgueiro, eu sou União da Ilha, eu sou Beija-Flor. Eu falo, não tem problema, eu diretor de comunicação e marketing da nação, ligava nas quadras, geral, trazia pra mim de mototáxi, eu vendia pra aquela rapaziada toda, e naquele dia eu descobri que eu poderia vender também camisa de escola de samba. Aí eu já tinha água, cerveja, refrigerante, camisa de escola de samba, e tô voltando, chega aqui a Socorro, pô, Mangueira, você sumiu. Eu queria comprar água só na sua mão, e eu tinha que pensar rápido, o vendedor tem que pensar rápido. Anota meu WhatsApp, criei call center na areia. Porra, todo mundo conectado o tempo todo, eu vou perder venda? É só você me dar um toque, eu trago pra você. Tô saindo, o cara, ela já me manda, que eu já deixei o WhatsApp com ela, ela quer uma camisa da Mangueira pra levar pra um primo dela que tá lá no lugar dela. Eu tô aqui, a Socorro me mandou mensagem, 4,5 km. Mangueira, você tá onde? Fala, tô do seu lado, Socorro. 4,5 km. Você precisa de quê? Uma água, uma cerveja e um refrigerante. Fala, querido, dá uma olhada na minha caixa pra mim, pode ser? Para isso serve o relacionamento, confiança com as pessoas. E eu já tinha contato com meus clientes da areia, com os donos das barracas aqui e com os motoristas dos ônibus. Deixava minha caixa com ela, pegava a mercadoria dela, colocava na sacola, saco de gelo, ia pro calçadão, pegava 11, atravessava, descia no leme, entrava na areia, entregava água para ela, falava, Mangueira, você já tá aqui. Falei, minha querida, eu tô aqui para te atender, essa é a minha prioridade aqui. Você não trabalha para a marca A, para a marca B, você trabalha para o cliente final. Não vai você, trabalho no banco tal, trabalho para o banco tal. Não, você trabalha para o cliente final. Se você não entender isso, você vai achar que trabalha para a CLT. Aí você vai sofrer com a CLT. Passa a tratar o cliente final com mais cuidado, que você vai entender o cliente final. Amanhã você sai da CLT, vai empreender e vende para o cliente final, porque você é fera nisso. Pega essa visão. É só você me dar um toque que eu vou trazer para você. O seu mercadoria está aqui nisso. Essa rapaziada que me vê fazendo isso, ele fala, Mangueira, eu sempre vim ao Rio, meu sonho é subir em uma comunidade aqui no Rio. Você sabe alguma empresa de turismo que leva em comunidade? Eu falei, meu querido, meu pai me ensinou a ser guia turista desde criança, é sonho dele. Eu te levo na comunidade. Pegava a rapaziada dele, entrava no Alemão, na Rocinha, no Vidigal, no Pão de Açúcar, no Cristo Redentor, no Aquarrio, no Museu da Manhã, no Sambó, na Quadra da Mangueira. Levava os caras do Rio todo. À noite eu levava eles no hotel, eles juntavam R$50 cada um, vinha me dar, eu falava, não. Nunca, na minha vida eu não conheço a palavra assistencialismo. Tudo que eu tenho foi suor do meu rosto. É bíblico o versículo, do suor do seu rosto comerás o seu pão. Eu só como do suor do meu rosto. Ele não precisa me dar o dinheiro. Só que naquele dia eu descobri que eu poderia ser também guia turístico. E aí eu fui agregando valor. Um dia um vendedor virou para mim e falou, Mangueira, eles fizeram um bolinho e falou, Mangueira, você vende tudo, cara. Você complica a gente. Eu falei, não, eu realmente vendo tudo. Se vocês não vendem, pega a visão, porque eu vou continuar vendendo. E tô desembolando na areia. Aí teve um dia que eu tô na areia. Ela me chama, Mangueira, tô com meu amigo gringo aqui, ele quer te fazer um pedido. Eu viro, pois não, gringo. Ele vira pra mim e fala, você tem Maria Ruana? Esses gringos. Virei pro gringo e falei, não, eu não tenho Maria Ruana. A brasileira levantou, como assim você não tem Maria Ruana? Todo mundo tem Maria Ruana. Eu falei, minha querida, eu não sou todo mundo. Naquele dia eu mostrei duas coisas. Primeiro pro gringo, que ele precisa tomar muito cuidado com que tipo de brasileiro ele vai quando ele pisa lá no nosso solo. Mas acima de tudo mostrei para aquela brasileira que a atitude dela só prova que o problema do Brasil não está no nome Brasil, mas sim naquele povo
e no jeitinho brasileiro que aquele povo enraizou dentro de si mesmo, e aquele Brasil só vai mudar quando cada um de nós arrancar de dentro de nós mesmos o jeitinho brasileiro que temos e jogar isso numa lata de lixo. Vou ficar te devendo, Maria Ruana. Aquele foi o dia que eu descobri que eu não vendia de tudo. Aí tô continuando na areia, ela me chama ali, Mangueira, me dá uma água, Praia do Leme. Eu trago água para ela e um amigo dela tá na revolta com o Brasil. Esse país, o Brasil tá em crise, blá, 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 blá. Vendo a água para ela, eu falei, parceiro, o Brasil não tá nessa crise toda que você tá falando, não. Pra que eu fui falar isso com aquele cara? Esse cara levantou, mas você tá maluco? Você fala isso é porque seu mundinho é Copacabana. Fez assim, ó, pelo jeito você nunca saiu dessa areia. Tentando me diminuir, né? Na verdade, me ofendendo não, porque eu não respondi a ofensa. Quando você responde uma ofensa com outra ofensa, você se torna tão ofensor quanto quem me ofendeu e tão indigno de respeito quanto aquele cidadão. E eu jamais me rebaixo a um ponto onde a minha necessidade necessite ser maior do que a minha moral. Obrigado. Virei para aquele cidadão e falei, parceiro, vou fazer o seguinte, opinião não se discute. Vou respeitar a sua opinião. Eu não comungo da mesma, mas é opinião, tem que respeitar. A sua água está aqui, senhorita. Se precisar de água, ingresso para o carnaval, camisa de escola de samba, subir na comunidade, só me dá um toque. Fui saindo. Quando eu fui saindo, ele vira para a amiga dele e fala, esse neguinho que vende água em Copacabana pensa que pode falar de crise. E eu ouvi aquilo. E nem virei para trás, porque eu sou muito próximo ao Criador, né? Eu não tenho tempo, dentro do meu HD, não tem espaço para mágoa, rancor, ódio, essas coisas, não. Eu não tenho tempo, ele fofoca. Meu HD é usado para coisas boas. Eu sou filho de um Deus que me fez promessas boas. Eu não posso perder meu tempo ocupando espaço de promessa com coisa ruim. Então não dei ouvido para aquilo, mas escutei. E fui saindo. Isso aconteceu na Praia do Leme. Para quem não conhece o Rio, Leme, Pontal, Leme, Copacabana e Pontal. Para quem nunca foi ao Rio, o Cristo Redentor foi construído entre o Pontal e Copacabana, virado para Copacabana, Praia do Leme, Pão de Açúcar, Aterro do Flamengo. E por que ele foi construído ali? A história que se conta é que construiu ele naquela direção, porque em 1926, quando ele foi construído, não tinha nada dali para trás, não existia barra, recreio, não tinha. Então construíram o Cristo virado para ali. Naquele dia eu descobri que essa história não era verdade. Construíram o Cristo virado para aquela direção, porque no dia 27 de março de 2018, alguém ousaria chamar um filho fiel de Jesus Cristo de neguinho que vendia água em Copacabana que não poderia falar de crise. E ele lá de braço aberto ia falar, opa, eu ouvi você mexendo com o filho meu aí. E eu vou entrar nisso aí. E aí é o seguinte, isso era 27 de março de 2018. Eu fui para casa, vendi no outro dia, dia 28 eu vendi, à tarde eu fui para casa. Eu vou subir aqui só para mostrar uma coisa para vocês. Talvez eu fique alguns instantes aqui por causa das demonstrações. Eu acredito que lá no céu, isso difere de religião. Lá no céu todo dia tem uma grande assembleia dos arcanjos com os anjos, com o Criador, com Jesus Cristo. E todo dia um arcanjo ou um anjo pergunta, Criador, de que são as promessas, os milagres que nós vamos cumprir lá embaixo hoje? Nesse dia o Criador falou, hoje nós vamos cumprir as promessas de um filho meu, que chamaram de neguinho que vende água, que não poderia falar de crise. Mandei falar com ele aos 5 anos de idade que a vida é a lei da semeadura e ele entendeu isso. Fala o seguinte para mim, devolve a colheita. Não precisa de poupar não, pode devolver tudo que ele plantou. Toca para ele aí. Aí, cheguei em casa, eu morava, pegaram a visão desse verbo, pretérito, morava, guarda essa informação. Eu morava em uma casa que tinha 2x3, ela tinha um cômodo, eu dividi ela em mais de um cômodo. E todos os móveis que tinha nessa casa eram usados, com exceção da minha cama. Na minha sala não tinha sofá, tinha um rack, um carpete e uma televisão que era inclusive do marido de Dona Roseli. Eu peguei a televisão, eu peguei o celular, sentei nesse sofá, nesse carpete. Quem depois quiser dar uma olhada no vídeo vai entender o cenário. Coloquei o celular no rack, pedi ao meu Pai Jesus Cristo que iluminasse, que só saísse da minha boca, que fosse permissão dele, assim como eu fiz aqui no início, assim como eu faço toda vez que eu vou abrir a boca. Se eu não falo, eu penso nisso. E que eu engasgasse, caso algo ali não fosse propósito dele. E em 58 segundos exatos eu gravei o que ficou conhecido como o vídeo da água. Postei aquele vídeo no Instagram e fui dormir. Quando eu acordei tinha 8.000 águias voando ali. Falei, cara, o que eu arrumei?
Fui trabalhar, cheguei no centro, todo mundo, Rick, o que você está fazendo aqui? O Flávio está te procurando. Falei, quem é Flávio? Sabia quem era Flávio. Aí não dei ideia para aquilo, cheguei no depósito de água, o dono do depósito pulou lá de cima da pia de água e falou, Rick, você tá maluco? O Flávio tá na sua costa, tá fazendo o quê aqui? Falei, quem é Flávio, Tiago? Aí ele falou comigo, você lembra o livro que esse Tiago foi o cara que me pediu para ler Geração de Valor? Você lembra que eu te pedi para ler Geração de Valor? Eu falei, lembro. O Flávio é o cara que escreveu esse livro. Eu falei, tá, mas a vida desse cara já tá resolvida, eu deixei ele trabalhar. Ele falou, não, Rick, você não tá entendendo. Você sabe o Orlando City, o time que o Kaká joga, que a Marta joga lá em Orlando, nos Estados Unidos? Eu falei, sei, é dele. Eu falei, tá, Thiago, mas o cara tá na dele, resolvido. Deixa eu ir trabalhar. E fiz isso, fui trabalhar. Quando eu cheguei em Copacabana, não tinha como vender água. Todo mundo, Rick, o Flávio tá te procurando. Eu falei, tá, galera. E aí, trabalhei o dia todo. À tarde eu fui para casa. Cheguei em casa, que eu não tinha internet a ponto de usar Instagram na rua. Quem conhece aqueles planos do Brasil sabe que na rua é só o WhatsApp no máximo. Em casa você usa, porque você tem outros mecanismos. Aí em casa usei, respondi o tal Flávio, ele já tinha me mandado uma mensagem. Falei, Flávio, obrigado por você ter compartilhado meu vídeo, etc. Ele tinha me pedido meu contato, deixei o contato lá para ele. Horas depois me chama o Flávio no WhatsApp. Falei, meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Me falou várias coisas, e dentre elas ele falou, olha, eu vou no Brasil pouquíssimas vezes no ano, eu estou indo agora para encontrar com você. Estou mandando as passagens para você, você vai para a sede das minhas empresas, eu vou encontrar com você. E o Flávio fez isso. Eu fui, encontrei com o Flávio, e ele me falou o que estava acontecendo comigo naquele momento, e o que poderia acontecer comigo, caso eu não tomasse muito cuidado, caso eu não estivesse muito pronto. E me chamou para trabalhar junto com ele em algumas coisas. Eu falei, Flávio, obrigado por tudo que você me falou. Quanto ao convite, eu vou para casa primeiro, vou ouvir o meu pai. Dependendo da resposta do meu pai, eu te dou a resposta. Ele se levantou e falou, cara, você é muito pé no chão. Porque, a grosso modo, as pessoas falaram um sim aqui no automático. E você está falando que vai consultar seu pai. Aí eu lembrei daquele cara, eu não sou qualquer um. Fui para casa, conversei com meu pai. Meu pai falou, ouviu tudo que eu estava falando. Meu pai estava tomando uma cervejinha, comendo uma carne, eu lembro como se fosse agora. Assim. Aí ele ouviu aquilo tudo e no final ele falou, filho, é o seguinte, você tem 40 anos de idade, vai fazer 41. Essa pode estar sendo a sua primeira grande oportunidade da vida. E por sua idade, pode estar sendo também a última grande oportunidade da sua vida. Então faz o seguinte, vá e dê o seu melhor. Eu já tinha o número do Flávio, eu tinha o número do cara. Saí de lá, mandei uma mensagem, Flávio, ó, conversei com meu pai, ele autorizou, vamos trabalhar. Pronto, o Flávio já me ligou. Falou, ó, parceiro, agora é o seguinte então, muda muita coisa. A partir de hoje, toda segunda-feira, eu quero 2 horas com você no telefone, nós conversamos toda segunda-feira, 2 horas. E seu livro que você tem pensamento de lançar vai ser lançado para a editora que é a Buzz, que o Flávio é sócio majoritário, e a mesma que lançou Carlos Luiz, Flávio Augusto da Silva, Caio Carneiro, Davi Braga e vários outros. Não pode ser uma edição só, porque isso vai vender muito, tem que ser volume 1, volume 2, volume 3, e ele estava falando que ia vender muito e eu nem conhecia a minha história ainda. Aí eu falei, tá bom então. E ele falou, seu contrato vai ser assinado no dia do seu aniversário de 41 anos, para que você não se esqueça disso. Eu não ia esquecer mesmo, né? Mas ele assinou no dia que eu fiz 41 anos de idade. Aí eu vou resumir novamente o que aconteceu depois do tal vídeo da água. Eu lancei um livro, o nome desse livro é Pega a Visão. Hoje, o 3º livro mais vendido num país de 200 milhões de pessoas. Eu estive nos grandes programas de televisão do meu país. Tem 3 que eu não fui, 2 está gravado e 1 será em junho, após o meu retorno do Japão. Eu fui capa de dezenas de revistas, de centenas de jornais, não era na página policial. Vale destacar isso. Vale destacar isso, está ali o professor Wilson, que trabalhou na Rota. Ele sabe que no meu povo, se esperasse, de nós, né, também é um negro assim como eu, que escolheu caminhos diferentes, a grosso modo, a sociedade projetou um futuro, desenhou um futuro para a gente, como se nós já tivéssemos chegado aqui traçado para algo. E não foi bem assim comigo, com ele, com alguns outros que eu escolhi de caminho diferente. Eu assinei um contrato de centenas de milhares de reais com o Banco Santander e sou o rosto desta instituição. Assinei outro contrato de centenas de milhares de reais com a Casa Bahia e também sou o rosto desta instituição. Assinei vários outros de dezenas de milhares de reais e também sou o rosto dessas instituições. Algumas em televisão, algumas em rádio, algumas na internet, algumas em páginas. Sou o rosto de todas elas. Palestrei em todos os estados do meu Brasil, em todos os continentes do mundo. Palestrei em Harvard. Vim de Paris outro dia.
Eu voltei para os Estados Unidos agora, estou indo para o Japão mês que vem. Eu volto ao Japão e talvez eu volte, inclusive, para os Estados Unidos para palestrar em um evento que eu acabei de ser convidado aqui. Mas vou para o Vale do Silício palestrar lá. E vou para Londres palestrar em Londres. Vou para a África palestrar em África. Isso tudo eu vou voltar, tá? E comprei um apartamento. Vou refazer a frase. Comprei uma cobertura no metro quadrado mais caro da cidade, que tem o metro quadrado mais caro do Brasil, e paguei à vista a cobertura. E se você gostou dessa mensagem, curte, compartilha e se inscreva no canal. Eu sou Márcio Martins e eu vou ajudar você a realizar o seu sonho.